Olá, bem-vindos a mais um MotivaCast. Hoje retornando aqui com as nossas queridas convidadas Carol Vale e Deide Maia. Vamos falar hoje sobre um assunto muito bacana, que é a autonomia em foco, as terapias para a vida adulta na síndrome de Down. Olá para todo mundo. Hoje o nosso assunto vai dar continuidade a um tema que é muito pouco difundado, muito pouco falado, né? Que seria a vida adulta, a adolescência na síndrome de Down e a importância da continuidade das terapias, né? Da físio, da terapia ocupacional. A partir da adolescência, os desafios mudam. Já não estamos falando apenas de estimulação precoce, mais de autonomia. Então, eu queria começar perguntando para a Deide, né, quais são os principais desafios hoje na autonomia funcional de adolescentes e adultos com a síndrome de Down, Deide? A adolescência é uma fase muito mágica e, ao mesmo tempo, muito desafiadora, né? É aquela quando chega, assim, não só para as crianças atípicas, né, os adolescentes atípicos, como também para todos os adolescentes, todos os pais de adolescentes. Mas na nossa prática, hoje esse ano fazem 10 anos que eu trabalho com adolescentes, em grupo de adolescentes, né? A gente começou em 2015. A maior dificuldade, assim, o maior desafio mesmo que eu vejo é a questão de dar autonomia, né? O que a gente mais orienta durante a fase ali de criança, quando vai ficando perto da adolescência, é de dar a oportunidade para que essa criança, esse adolescente, ele faça as coisas dele sozinho. Mas não é só jogar e lá e falar faz, é fazer junto. Então, a partir do momento que você começa a fazer junto e ele começa a aprender, ele vai conseguir essa autonomia. E a gente vê muita questão da superproteção, né? Do medo. Tem muitos adolescentes que não se servem, não tomam banho, não se vestem, não faz o autocuidado mesmo de forma independente, mas por conta que não é dada essa oportunidade. Porque vem de um cotidiano de muitas terapias, de uma rotina muito puxada. Então, assim, é muito mais fácil eu pegar e fazer, né? A mãe e o pai lá fazer, que a gente tem hora para tudo e a gente sabe como que é a vida corrida. Mas tem um tempinho, né? Tem um final de semana. Comece um tempinho mais cedo. Uma das estratégias que a gente mais orienta comece um pouco mais cedo para que eles tenham esse tempo de conseguir mesmo. A gente tem várias histórias assim, nos atendimentos mesmo, que a gente faz avaliação, pergunta, e aí os pais falam, não, ele não sabe fazer. Quando a gente vai para a terapia, vai para o momento ali em grupo com os outros adolescentes, numa atividade de alimentação, por exemplo, ele sabe cortar. Só que em casa, o medo dele pegar a faca e cortar, né? Isso é tirado dele. Não se serve porque tem medo da panela quente, né? Então, uma das estratégias que a gente orienta então não serva na panela, coloque em outra vasilha, na mesa, né? Que também é outro momento de socialização. Então, o desafio maior é esse, é de fazer com que as pessoas que fazem parte do convívio daquele adolescente entendam que ele consegue sim, ele é capaz de fazer. Vamos dar essa oportunidade. A mesma oportunidade que a gente fala quando é bebê, ela continua. Então, o ser humano ele precisa sempre de estar sendo desafiado e tendo o suporte ali, né, para que ele consiga ver que ele é capaz. E assim, a partir do momento que eles percebem e veem que eles estão sendo deixados fazer, estão mostrando que eles sabem, tudo muda. Eles querem mostrar mais que sabem, aí querem fazer outras coisas mais diferentes, tudo é mais motivador. Carol, do ponto de vista assim, físico e motor, o que mais impacta a independência deles nas tarefas do dia a dia? A própria condição de você, se você for parar para pensar, Daniel, que todos nós, em determinada situação, se nós ficarmos sentados o dia todo, se a gente não conseguir sair para fazer tarefas básicas,
a gente também vai ter um condicionamento muito pobre, muito pouco. E muitos dos adolescentes e dos adultos, hoje as coisas já estão começando a mudar. Mas se a gente for parar para pensar, ainda tem aquelas pessoas que ficam o dia inteiro na frente da televisão. A gente teve casos de adolescente que só tomava Coca-Cola e comia batata frita, sentado de frente para a televisão, obeso. E aí você vai andar, fazer uma caminhada, né, que você precisa, além das questões ortopédicas que podem estar associadas, você tem uma fraqueza muscular. Se você tem uma fraqueza muscular, qualquer atividade que exija um pouco mais faz com que você se canse, que você desista. Então a gente tem uma questão muito importante, inclusive o pessoal da UNB, na pessoa da Clarissa, vem trabalhando, vem falando e mostrando a questão que todos eles, todos nós precisamos de atividade física. Para quê? Para que a gente tenha uma musculatura pronta, uma musculatura preparada para poder fazer toda e qualquer atividade. E isso impacta. Se eu moro numa casa de 2 andares, eu tenho que subir e descer. Se eu só fico embaixo, no andar de baixo, se eu subo e desço 3 vezes, eu não quero mais subir de jeito nenhum, hora nenhuma do dia. Eu já subi 3 vezes, eu estou morto. Então a gente precisa estar pensando nisso. O condicionamento físico para fazer qualquer coisa, ele precisa que ele treine, ele precisa que ele faça. A gente tem que lembrar que a hipotonia ela é presente em todo mundo, né? Junto com a frouxidão ligamentar. Se eu não tenho um tônus, né, uma musculatura boa, minha articulação também pode ser que não esteja estabilizada de uma forma tão segura para que possa proporcionar estabilidade e segurança para ele fazer determinada atividade. Então eu acredito que é um contexto mesmo, que a gente precisa ter uma pessoa que tem um condicionamento bom. Ah, mas ele precisa ir para academia? Pode ser um esporte que ele goste, né? Tem gente que acha um saco para academia, encontra na natação, no futebol, na ginástica, de outras formas. E é isso que a gente tem que buscar também. Que tipo de orientações vocês costumam passar assim para os pais ajudarem seus filhos a ganharem mais independência no dia a dia, em casa, na rua? Geralmente a gente dá a orientação, como eu falei, né, dessa oportunidade. E aí, então é fazer junto com ele, né? Então, outra coisa muito importante é o interesse. Levar em consideração e respeitar o interesse do adolescente, do adulto. Porque ele já não é mais aquela criança que é levado, né? Então, assim, converse, né? Descubra qual a habilidade, descubra qual o interesse dele, porque às vezes eu, como mãe, quero colocar na ginástica porque eu acho linda, mas ela gosta de futebol, de natação, de dança, né? Então escutem, dê oportunidade para que eles mostrem o que eles gostam e respeite isso, porque a partir do momento que você faz o que você gosta, você vai ser bem mais motivador, né, para você fazer, e você vai querer se desafiar, né? E se acaba deixando sempre ele fazendo por ele, eles não tem sempre alguém que faça por mim, tá tudo muito bom, né? Não sai da zona de conforto. E é isso que a gente procura fazer, tirá-los da zona de conforto, mostrar para eles, né, que então assim hoje consegue fazer, né, uma coisa mínima, por exemplo, consegue já vencer o medo dos pais deixar com a faca para passar manteiga no pão. Então agora vamos para a cozinha, cortar as verduras. Depois vai para uma pizzaria. Então assim, sempre pensando nas etapas de cada atividade e sempre desafiando. Né? Levando em conta os interesses. Uma questão, pegando já o gancho de Deide, em relação à independência, e entra na parte de condicionamento físico também, a gente tem muitos casos que são assim, vamos andar de bicicleta, ele precisa andar de bicicleta, ele sai de bicicleta no final de semana para andar? Não, ninguém leva ele para andar de bicicleta, a bicicleta está juntando poeira. A outra questão que a gente conversa muito é o seguinte, então nós vamos dar a oportunidade dele fazer de forma independente. Eu acredito muito que isso se dá para qualquer pessoa, seja a criança que tem trissomia, a criança que não tem trissomia. Meu filho, você tem que arrumar a sua cama todos os dias. Eu vou lá e ensino.
No outro dia, ele vai lá e arruma a cama dele. E eu entro no quarto e falo assim, mas meu filho, você arrumou muito ruim, você arrumou muito mal, não é assim que se arruma a cama. Mas eu tenho que fazer tudo nessa casa, e vou lá e faço. Peço para ele lavar uma louça, às vezes fica um pouquinho de espuma, e eu vou lá e falo assim, você não viu que ficou espuma no copo? Isso é como se eu minasse o que eu quero que ele alcance. Então, eu estou falando para ele ser independente. Isso nas atividades de vida diária. Filho, vamos tomar um banho. Vai aprender a tomar banho sozinho. E na hora que ele sai do banho, todo pronto, todo arrumado, você fala assim, nossa, mas você não lavou direito esse pescoço. Volta lá para o banheiro e lava. Você acabou de minar tudo que você quer ganhar. Então, a gente tem que se policiar também nessa questão para que a gente não mine sem nem ter começado ainda, né? Para que nesses primeiros momentos a gente faça incentivar ele a tomar banho sozinho. Ficou uma sujeirinha? Nossa, filho, parabéns! Da próxima vez que você tomar banho, vamos usar a bucha aqui de outro jeito. Incrementa o banho, não tem bucha? Olha, a mamãe trouxe uma bucha, agora você vai tomar sozinho, vai se ensaboar. Então, são pontos que, de um modo geral, são pequenininhos para quem olha, mas que fazem total diferença no ganho de autonomia e independência. A gente tem muito cuidado com isso lá em casa, né? Com os dois, né? Tanto com o Theo quanto com o Breno. O Breno lava a louça, de vez em quando eu chego lá, tá assim meio, né? Eu vou lá, lavo de novo, não deixo ele ver. E a mesma coisa com o Theo. Quando o Theo vai escovar os dentes sozinho, a questão de colocar a comida, a gente põe na vasilha, põe na mesa, igual você falou, para ele colocar a comida dele no prato. Por quê? Você está criando autonomia, Exatamente. independência, ele se sente pertencente àquele lugar. E se tem, né, como você facilitar, adaptar o ambiente para que isso aconteça, é muito melhor, né? Mais enriquecedor. Dá mais trabalho? Dá, gente, mas sim, é assim que nossos filhos aprendem, né? Então, vamos lá aqui para nossas perguntas, né? Nós sabemos que o corpo em movimento é essencial. Cada fase da vida tem seus limites, tem suas possibilidades, né, Carol? Quais cuidados são fundamentais com o corpo, o tônus, a postura nessa fase da vida, né? Adolescência e vida adulta. A gente tem os estirões, né? Então a gente precisa ficar atento a isso também. Na síndrome de Down tem algumas questões em função da hipotonia e da própria frouxidão que a gente tem que estar mais atento. Eu sei que existem fases que a gente precisa avaliar essa questão de atlanta axial, por exemplo. E uma coisa que a gente está acompanhando dentro das diretrizes, pelo menos a gente pega para estudar, às vezes as pessoas acham que a gente não está atento a certas coisas, onde uma sociedade americana de pediatria fala sobre a questão da avaliação de atlanta axial somente se a pessoa for competir em Olimpíada ou tiver algum sintoma. Mas a gente para pensar, os nossos meninos têm um limiar de dor diferente. Então, qual vai ser o sintoma que ele vai trazer para mim? Só quando já tiver praticamente quase fazendo uma lesão, uma subluxação? Então, isso a gente fica muito atento. Eu sei aonde tem os pontos onde a gente precisa estar avaliando. Às vezes é um menino que dá um estirão e tem uma questão de joelho, ou ganha muito peso, e você observa que ele está realmente incomodado. Pode ser que ele diga assim, não diga que está sentindo dor, mas você começa a observar ele a mancar. Isso a família precisa estar atenta nesses picos de desenvolvimento. A gente precisa, postura a gente sempre fala. Se eu tenho uma hipotonia de base, eu preciso trabalhar essa musculatura, a gente volta ao mesmo ponto. Eu preciso que ele tenha um condicionamento melhor para manter tudo, né? Porque em função da hipotonia, se vocês observarem, os meninos sentam aqui, ó. Se eu tenho uma musculatura bem condicionada, trabalhada, onde ele consiga ganhar mais resistência, eu vou ter um desenvolvimento muito melhor. Então, eu acredito que essa parte, durante a entrada na adolescência e na saída dela, volta no mesmo foco, condicionamento. Ótimo. Atividade física. Atividade física. Que ele goste, né? Que ele goste. E a gente tem percebido isso ao longo desses anos, entendendo? Que os adolescentes e adultos que praticam atividade física regularmente, é totalmente diferente toda a autonomia deles, tanto e as relações também interpessoais.
Recentemente eu estive num evento onde tinham pessoas com síndrome de Down mais velhas e já tinha a moçada que está aí na adolescência com a síndrome de Down. Ambos desenvolvendo funções como fotógrafos nesse evento. E foi interessante que eu chamei um colega e falei, observa bem aquele rapaz que é mais velho, observa esse rapaz que é mais novo. E olha como é diferente a movimentação deles. Né? Ou seja, acho que anteriormente as pessoas mais velhas não tinham conhecimento desses estímulos, né, que a turma mais nova hoje tem. Então, você vê que é um outro tipo de dinâmica, né, um outro tipo de mobilidade que esses adolescentes hoje têm, mesmo com a síndrome de Down, mesmo com um tônus mais fortificado por conta das terapias. Né? Isso é tão certo que quando a gente fala de hipotonia, o Theo foi o rei da hipotonia, né? E hoje o Theo, depois de anos de fisioterapia, hidroterapia, natação que ele faz, né? Você vê que o Theo, ele é um menino sem hipotonia praticamente. Forte. Ele é todo durinho. Então ele não sabia subir uma escada, hoje ele sobe e desce. Ele pula em 2 pés, né? Esses dias eu filmei o Theo pulando em 2 pés. Eu falei, olha isso. A Carol malha tantos meninos que o meu Miguel, na época, eu tinha medo de ele abraçar uma criança da mesma idade, né? E a criança não suportava, às vezes, a força que ele tinha, então caía junto, né? Então, gente, eu sou a prova viva com o Theo de que essa questão da atividade física, da fisioterapia, da terapia ocupacional também, sim, ela é essencial, principalmente uma criança que tem hipotonia como os nossos filhos. E é tão importante, porque se a gente parar para pensar, inclusive no ambiente escolar, se eu não tenho força em membro superior, eu não consigo segurar no lápis. Se eu não consigo segurar no lápis e eu não tenho condição de manter né, minha postura mais ereta, mais atenta, é muito difícil. E aí a gente entra num combo de que eu tenho que avaliar o sono, porque se eu não durmo à noite, se eu faço apneia de repetição, no outro dia eu tô caindo de sono, eu não consigo me conectar na aula, ou eu parto para uma atividade, né, super elétrica e eu não consigo sentar na cadeira porque eu tenho que ficar alerta o tempo inteiro, porque senão eu durmo, ou então realmente eu fico muito sonolento e aí vem uma criança muito fraca na parte muscular. Então assim, é um combo que se a gente não parar para observar e tentar descobrir aonde eu posso atuar naquele momento, é muito difícil para a gente ver evolução, né? Então tem muitas coisas que a gente tem que observar. Impacta nas relações interpessoais, né? Sim. Porque no parquinho, por exemplo, se ele vai para o parquinho e ele não consegue acompanhar minimamente os outros fazem tudo ali muito rápido e até ele chegar, todo mundo já saiu que ele chega. Né? Então, tudo isso impacta mesmo. Deide, como é que a motricidade fina e a organização corporal impactam em atividades mais complexas, como cozinhar, usar dinheiro, trabalhar? Essa questão da motricidade, que a gente pensar, motricidade fina é a última aquisição do ser humano, né? Então, ela vem já de tudo isso, do global, para terminar ali refinando esse movimento. Então, se eu não trabalho isso, se eu não vou ao longo do tempo, né, possibilitando essas atividades mais de motricidade, né, que é o cortar, com tesoura, que também começa lá na escola, isso tudo vai impactar no desenvolvimento, né? Então a gente já trabalha já ao longo desse tempo aí, já visualizando essa questão né, da adolescência, da fase adulta, o abotoar, né, dar laço. Hoje em dia, acho que 90%, acho, dos meus pacientes, a maior dificuldade é dar o laço. Porque o laço, ele exige uma motricidade muito mais refinada, né? E aí a gente trabalha em cima disso. Pode ser que ele não consiga, mas ele consiga escrever bem, e aí a gente faz as adaptações necessárias, porque não é porque ele dá o laço, né? E se não impacta no cotidiano de forma que ele deixe de fazer as coisas, a gente pode adaptar.
pode ver uma outra forma de fazer esse laço, pode usar um tênis com velcro, pode fazer uma adaptação, por exemplo, se também não conseguir cortar, para que ele corte de uma outra maneira. Então, assim, a terapia ocupacional, ela pensa na independência de uma forma que, se ele não conseguir com a forma convencional, sozinho, a gente tem as formas de adaptações, né, que a gente pode usar e orientar os pais e fazer com eles. Hoje eu estou feliz até porque inventaram agora uns cadastros de silicone que você não precisa mais dar laço, né? Vai Então, encaixando graças para tênis, para sapatos. tudo se dá um jeito, né? Isso eu nunca tinha visto, não. Tem uma forma diferente também de dar o laço, que dá certo, que não precisa ser, né, aquela forma tão refinada. Então, assim, o papel nosso é esse: facilitar para que essa independência e essa autonomia seja a maior possível. Perfeito. E para as duas agora, né? Que tipos de exercícios e atividades físicas vocês recomendam para manter o corpo mais saudável, né? Acho que a Carol já falou. Eu sempre vou falar que é um interesse baseado no interesse, né, do adolescente, do adulto, mas claro, tem algumas coisas, por exemplo, que ele vai querer algum esporte muito radical, e aí a gente, né, os pais vão ter que... Os mais velhos, a musculação, a academia mesmo. Então, acho que a musculação é muito importante. É extremamente importante. E o Pilates? Isso a Clarissa fala muito bem. O Pilates tem pessoas que gostam, que são menos. E tem crianças e adolescentes e adultos que não gostam. De jeito nenhum. Que eu vi em São Paulo, num estúdio de Pilates, né? E ele é focado em adolescentes com trisomismo. Jordana, eu acho assim, ó, a gente tem muito, quando eu falo assim, tem os que detestam, mas a gente tem que avaliar uma série de coisas. Primeiro, como é esse instrutor? Como é esse educador físico? Porque trabalhar com deficiência intelectual não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que sabe. A gente está aí procurando um educador físico. A gente tem uma paciente que precisa fazer essa parte de treino mesmo, de academia, de musculação, que está numa dificuldade enorme de encontrar uma pessoa que fique, porque ela já tentou 2 profissionais, não deram liga, questão de empatia. Vai ter pessoa que eu vou olhar assim, nossa, hoje aquele professor não dou conta nem de levantar meio quilo, quem dirá 5 que ele manda. Então, assim, é a questão de graduar, é a questão da empatia, é a questão do interesse, porque muitas vezes ainda a gente tem muitas pessoas que quando chega uma pessoa com síndrome de Down, já faz assim, eita, que hoje a aula vai ser daquele jeito. Tem, pessoal, eu conheço, eu já ouvi, já escutei, e isso é muito, muito triste. Por quê? O problema, eu lembro que eu não lembro se foi um professor, que eu não lembro, que ele falava assim, quando você aponta o dedo para uma pessoa, você tem 3 apontados para você. Então o problema está onde? Está no outro ou está em você? E a gente tenta fazer essa autoanálise constantemente, porque quando você fala qual a atividade ideal, eu tenho a musculação, mas será que eu tenho alguém que vai conseguir envolver essa pessoa ao ponto dela realmente gostar e fazer porque precisa? Porque tem coisas que eu faço que eu não gosto. Eu preciso para academia? Preciso. Tem 50 lá no Cresdal me empurrando para academia. Eu ainda não consegui. Detesto. Então eu ainda preciso encontrar a minha motivação, encontrar uma atividade que eu gosto, ver se está tudo ok para poder ir. E eles não são diferentes. Não são. O que eu acho que ele gosta? Como é que eu posso pensar numa atividade que eu vou conseguir fazer isso dentro de uma academia ou fora dela? Né? Então isso é muito complexo. A gente tem esse assunto que eu a cabeça já vai para outro lá na frente. Mas a gente falando dessas questões de coordenação, de equilíbrio, de tônus, de fortalecimento, eu preciso lembrar que eu também tenho uma conformação de sistema nervoso diferente. Né? Então, assim, hoje eu sou 100%, acredito 100% em neuroplasticidade, acredito na condição que a gente tem
de trabalhar essa parte do que eu perdi ou do que eu não tenho em outras áreas e elas assumirem, de certa forma, a função daquilo ali desde muito cedo. Mas cerebelo é uma peça fundamental no nosso sistema nervoso. E a gente sabe que existe uma hipoplasia de cerebelo. E às vezes eu tenho uma criança que, olha, a gente já fez de tudo para sair uma pedalada. E a pedalada não sai. E você fica assim, meu Deus, mas ela tem força. A gente já trabalhou isso, já trabalhou aquilo. Por que que não sai? Eu preciso voltar para analisar. Será que a forma como eu estou indo tá ok? Será que essa bicicleta não tá com o pedal muito pesado? E depois que eu tentar de tudo, eu posso falar assim, olha, pode ter realmente uma questão relacionada. Eu tentei de tudo, ela já tentou de tudo, e a gente tem criança que é assim. Então, quando a gente vai parar, porque muitas pessoas olham e falam assim, não, é só uma hipotonia. Não, é só essa parte da deficiência intelectual. Não, gente, tem muito mais coisa, vai muito além de só uma hipotonia e uma frouxidão ligamentar. Então, quando a gente é profissional e que a gente está trabalhando com essa parte, eu preciso lembrar que tem um sistema nervoso lá em cima que é a peça principal que coordena tudo. Então, eu não posso esquecer dessa parte também, porque às vezes eu fico vendo algumas coisas e vem isso, né? Não, a hipotonia, não, a frouxidão ligamentar, a fraqueza. Mas a gente tem um comando central. E que tem um comando central que não necessariamente é exatamente igual ao de outro adolescente, ao de outra criança. A gente recebeu um adolescente recentemente que fez toda a investigação e no laudo ele apresenta características comuns encontradas em pessoas com síndrome de Down, o que justifica isso aqui que acontece com ele. Então não é uma coisa que aconteceu agora, não é um AVC, não é um acidente, né? Alguma questão neurológica imediata, é uma coisa que já é dele. A questão, por que a gente não sabe? Porque a gente não faz ressonância em todo mundo que tem síndrome de Down. Eu falo, eu queria tanto ver o cerebelo de todo mundo, mas isso é uma coisa muito distante ainda, porque eu acredito que se a gente fizesse uma ressonância de todo mundo, a gente ia encontrar particularidades que são comuns. E aqueles casos que não tem, e você olha para a criança e fala assim, meu Deus do céu, eu tenho um caso desse. Um caso de hidrocefalia que ele vem apresentando uma questão agora que todo mundo fala assim, é do Down. Eu falei, pessoal, para. Essa criança teve uma questão neurológica extremamente importante, intraútero. Não vamos jogar tudo, não. Vamos parar e olhar. Pode ser outra coisa, pode ser uma hemiparesia. Mas que a gente só está olhando para a hipotonia e para a frouxidão. Então a gente tem essas questões, mas era só uma brechinha, eu já falei 5 minutos. E outra coisa só importante falar que, assim, às vezes a pessoa também joga tudo na deficiência intelectual. Sim. Né? Não, ele tem deficiência intelectual, não vou conseguir dar essa aula de pilates porque ele não vai entender nenhum comando. A gente já teve muitos relatos assim. Eles entendem sim, você que tem que tá no ritmo dele, você que tem que adequar a sua aula, a sua terapia para ele, né? Porque vai tudo no pacote ou da hipotonia ou da deficiência intelectual e trabalhar com deficiência intelectual realmente, né? São poucas pessoas assim, que querem saber, às vezes estuda tudo, mas querer entrar no mundo e fazer a diferença e estar ali junto é difícil. Vocês tocaram num ponto importante quando falam dessa questão do educador físico que não está achando tudo. O que é a observação de vocês com relação à qualificação profissional hoje para lidar com as pessoas com a síndrome de Down? Olha, você sabe que hoje está mais fácil. Tá. A gente já passou por fases bem mais difíceis, onde realmente você encontrava... Hoje você encontra, Daniel, não vou mentir não. Mas hoje eu acredito que o acesso à informação está muito mais fácil. Né? Antigamente a gente para conseguir... Antigamente, meu Deus, eu falei minha idade. Antigamente a gente para conseguir um artigo, você tinha que ir no Ministério da Saúde, deixar a sua relação para depois de tantos dias ir buscar ou pagar... Hoje você entra na internet, você tem tudo muito fácil. Então, realmente não se prepara quem não quer. Então, essa parte a gente não tem mais o que discutir. Eu não tenho, é difícil e tal. É caro.
tá? Tem coisas que são caras. Os cursos em pediatria, pela mãe do guarda, são muito caros. Mas se você tiver interesse, eu falo que às vezes lá no Crisdão a gente recebe um profissional novo, e antigamente era assim, tem pós-graduação, tem especialização, a gente já parte de outro princípio. Você tem interesse em aprender? Porque se você tiver interesse em aprender, as coisas vão fluir. Você vai chegar, você vai pegar aquele caso, você vai discutir o que você acha melhor, chama a equipe. Isso é a forma de aprendizado. Isso é uma forma de crescimento. Então, hoje o acesso é muito mais fácil. Não aprende quem não quer. Ou quem realmente não se identifica com aquilo ali. E hoje a gente tem muito mais pessoas com síndrome de Down na sociedade do que a gente tinha 20 anos atrás. Quantas crianças a gente tem na escola? Quantas pessoas já alcançaram a faculdade, que estão no meio? O Instituto Alana lançou, pelo menos eu vi essa semana, não sei se foi, eu até repostei, um vídeo fantástico que todo mundo deveria ver, sobre os adultos, que fala assim, é uma coisa assim, tá? Não vou falar tudo. Quando você nasce, você tem um sonho de criança, você sonha em ser chefe, você sonha em ser um casal. Por que você não vê isso em nós? Né? Por que você não sonha isso pra gente também? Aí fala, eu sou chefe, eu sou atriz principal, eu sou nadador. Então, por que isso a gente não consegue, né, deixar que eles cheguem e a gente oportunizar? Mas eu vejo muito mais isso. Hoje as oportunidades de aprendizado para todo mundo, para as pessoas, para os profissionais, são muito maiores. E hoje a gente já pode dizer que no mercado a gente tem alguns profissionais que são fantásticos. E tem mais campo, né? Por exemplo, lá no Crisal a gente tem estagiários, tem residentes, tem voluntários que estão chegando. Então, assim, as pessoas estão procurando mais, né? Até mesmo por ser a síndrome de Down, sempre foi a síndrome mais conhecida. E aí, agora, há 12 anos tem um centro de referência na cidade, né? E aí todo mundo já começou... A gente levou 12 anos para receber um estágio eletivo. De dizer, eu quero estudar isso. Legal. Então, que nos próximos 12, isso só se multiplique, porque a gente capacita mais e mais profissionais. Bom, trabalho, vida social e emoções. A inserção no mundo do trabalho e a convivência social são metas de muitas famílias. E aí surgem novas demandas. Deide, qual o papel da terapia ocupacional na preparação para o trabalho ou em oficinas de inclusão produtiva desses adolescentes e adultos? A gente trabalha muito com a questão de adequação social, de relações interpessoais. A gente preparou o pessoal para os cursos do SENAC, né? Então, assim, a primeira coisa que foi feita foi uma preparação da equipe do local que nos procurou para fazer esse curso, né? Para oferecer esse curso para as famílias, para quem tinha interesse. Então, o ideal é preparar o local, né? As pessoas que estão ofertando esse curso, esse emprego, elas também precisam conhecer, né? Não é só a gente preparar o nosso adolescente ou o adulto. O local também tem que ser preparado. As pessoas têm que estar disponíveis, têm que estar abertas a ensinar, né? E a recebê-los. Então, é um trabalho também em equipe, né? Tanto da equipe que nos procura e começar a preparar esse adolescente, esse adulto, para aquele curso, para aquele mercado de trabalho, no sentido de como ele vai se portar, sobre a questão de horários, né? Não é mais igual na escola, que hoje eu não quero ir, talvez não vá. Então, toda a questão de compromisso, né? E é isso, tem estudos que mostram que assim, as empresas que contratam pessoas com deficiência, elas percebem as pessoas, elas são muito mais engajadas, né? São muito mais comprometidas, fazem o trabalho ali com amor mesmo, com muita dedicação e transformam o ambiente,
né? Eu tenho uma história da Brenda, não foi de mercado de trabalho, mas assim, o quanto que ela mudou o ambiente, que eu adoro falar, porque levei ela para a academia comigo, no meu horário de almoço. Ela é uma jovem já, né? Tem 21 anos, e ela não tem essa oportunidade. Aí, como ela ia para terapia no grupinho, então eu comecei a levá-la na hora do meu almoço junto comigo para a academia. E foi tão assim, para ela, um ambiente tão novo, e as pessoas me olhavam assim, né? Aí, é sua filha? É sua... E ela me chamava de tia, né? Eu falei, é minha sobrinha. Mas ela modificou aquele ambiente. Ela foi, acho que uns 2 meses, mais ou menos, e depois, quando ela não foi mais, eu conhecia já todo mundo da academia. Todo mundo perguntava dela para mim, quando ela passou a não ir, cadê a Brenda? Sabe, assim, quem nem se falava, a gente na correria chegava, trocava de roupa, fazia o treino, voltava, tomava banho, trocava. Era só boa tarde, bom dia. E aí todo mundo começou a falar, a olhar um para o outro, porque ela fez isso, um ambiente. Foi muito lindo. E aí ela elogiava a pessoa, sabe? Uma coisa que a gente era uma não coisa faz. muito mais espontânea. Isso. Muito. Você pode achar uma pessoa bonita, mas você não fala. Sim. Né? Se você Ela não fala. conhece a pessoa, Ela fala. e ela fala. Eles têm a sinceridade à flor da pele. Né? Então isso acontece no mercado de trabalho. Se ela também teve histórias também durante o curso lá do Senac, que estava com sono, simplesmente deitou e dormiu. Sabe? Então, assim, são essas questões. São espontâneas, são autênticas. Você nunca vai estar num ambiente com uma pessoa com síndrome de Down, ela vai mentir pra você. Não vai. Pra te achar bonita, ela vai te chamar de bonita. Se ela te achar feia, ela vai te chamar de feia. E é assim. Exatamente. Né? O Theo, ele é engraçado, porque às vezes a gente tá em algum ambiente e ele quer abraçar as pessoas, né? Ontem a gente foi almoçar, engraçado isso. A gente foi almoçar lá no Gilberto. E eu saí da mesa, chamei e ele veio. Aí tinha um senhor sentado, ele bateu assim no ombro. Não delicado, tá, gente? Que ele bate. Aí o senhor olhou pra ele e falou: deu um abraço nesse senhor tão grande, tão grande. Aí o senhor se emocionou. Aí falou assim: eu trabalhei na APAI toda a minha vida. Olha. Que coisa. Não na APAI de Brasília. Mas é engraçado como tem essa conexão também, né? Aí todo o restaurante ficou olhando, né? E é isso que você falou. Então, às vezes, a pessoa está ali comendo com tanta pressa que não sabe nem o que está acontecendo ao redor. E eles têm essa sensibilidade. Tem essa sensibilidade. Né? Eu falo que eles sabem quem está precisando de um abraço. Sim. Eu falei, você Sempre. sabe, né? O ano passado que eu perdi a minha mãe, quando eu voltei, no primeiro atendimento com os adolescentes, nossa senhora, foi só abraços. E assim... E que renova a gente, né? Esses abraços, a sinceridade, que você sabe, eu falo assim, toda quinta-feira minha autoestima é muito elevada. Eles elevam a minha autoestima ao a extremo. Disponibilidade, a boca, porque a pessoa fala a tarde inteira. Então, assim, é isso, o ambiente muda. Com certeza muda. E os relatos que a gente tem de vários artigos de empresas que contratam e que estão ali, todos são muito assim, mesmo, né? Que há essa mudança. As pessoas ficam mais empáticas, as pessoas, às vezes até mais colegas pacientes. de trabalho que nem se falavam tanto, começam a se perceberem, né? Porque eles estão ali e eles apontam mesmo, eles falam. Se eles perceberem que você não está falando, tia, o que foi? O que aconteceu? Né? Então, essa sensibilidade, essa percepção é bem aguçada. E a gente aprende. Que bom. Carol, a fisioterapia também pode ter um papel na preparação física para o trabalho. Quais são as adaptações que costumam ser necessárias para isso? Eu acho que a gente podia fazer outro podcast com a Vanessa, que é fisioterapeuta, com a Clarissa, fisioterapeuta, e com a Moema Brasil. A gente tem 2 Moemas, a Brasil e a Arco Verde, mas Sim. A Brasil ela trabalha junto com a Deide nesse contexto do adolescente e adulto, e a Vanessa atende desde o adolescente até o idoso, né? Então eu acredito que a gente vai ter
a gente vai ter. Não, se existir a possibilidade de chamá-las aqui. A gente tem que olhar, às vezes, Daniel, se a gente parar para pensar em função, não é necessariamente o que a físio vai atuar, mas o que a gente pode modificar para que essa função possa ser realizada. Os meninos têm uma mão menor, né? Será que alguma coisa que eu precise de maior ou destreza, ou que eu precise que a minha mão seja usada o tempo todo, eu posso adaptar? Às vezes uma bandeja retangular é mais fácil do que uma bandeja redonda de carregar. Às vezes eu vou fazer algum tipo de trabalho onde isso vale para todo mundo. Verificar se aquele ambiente de trabalho ele está adequado para aquela pessoa. É a questão da acessibilidade. Então, se a gente for parar para pensar nesse contexto, a gente vai conseguir. Eu lembro que tinha uma moça que ela tem síndrome de Down, ela trabalhava na farmácia lá perto de casa. Ela tinha um banquinho aonde ela ficava, porque de tempos em tempos ela precisava descansar um pouquinho para depois ir atender. E vou te falar, era extremamente funcional para a função que ela estava fazendo. A gente, quando fala fisioterapia relacionada, a gente precisa ver muita questão de função, a físio, a TO, de uma maneira geral. Então, eu preciso estar atenta a, será que esse ambiente onde ela vai trabalhar, ele está adaptado para a função que ela vai executar? Será que a função que foi determinada para ela é uma função que ela vai conseguir executar ou eu vou ter que adaptar? Então, essas questões a gente precisa parar para pensar e avaliar, porque cada caso é um caso. Eu não posso dizer, vai só fazer isso aqui, vai só fazer aquilo ali. Isso é uma forma de limitar. Então, eu preciso avaliar cada caso, a função está ok, ela consegue executar o que foi proposto para ela? Não. Então, vamos fazer uma análise do que a gente pode mudar naquele ambiente ou trocar algumas coisas, mudança de ambiente, para a gente poder facilitar. O ambiente que tem que estar acessível, não eles. Exatamente. Né, ao ambiente. Então, muitas vezes os pais acreditam que após a infância, né, as terapias não são mais necessárias. Mas a gente sabe que nem sempre isso é verdade, né? Então, né, Carol, Deide, quais os sinais físicos, comportamentais ou funcionais que indicam que é hora de retornar ou de ajustar, né, o acompanhamento terapêutico? Olha, posso começar? Pode falar. Ô, gente, eu sou um terror. No caso, o que a gente vê mais nos adolescentes e adultos? Questão escolar, né? O que a gente vê mais, assim, sempre nos procuram a questão de autonomia. Nos adolescentes? Nos adolescentes ainda. Que estão ainda ali, quinta, sexta série, sétima. Autonomia, né? O que nos procuram mais é a questão de autonomia e problemas de comportamentos escolares e comportamentos sociais, né? Então, por isso a gente faz muito grupos de habilidades sociais por conta disso, né? Então, assim, tá indo bem, aí começa a apresentar comportamentos ou mais agressivos, ou mais retraídos, ou uma timidez muito grande, que aí não consegue se relacionar, né? Aquele adolescente que começa... a gente sabe que tem uma fase da adolescência que eles, né, ficam mesmo mais retraídos, só que aí não sai dessa fase. Então, isso faz com que os pais fiquem muito preocupados, né? E impacta realmente, tanto na escola quanto na vida social. E é isso que eles sempre relatam, né? Que prejudica. Né? E aí, às vezes, a gente identifica, realmente porque ele é mais tímido, é uma deficiência intelectual mais grave, ou algum outro diagnóstico associado, né? E aí isso faz com que as famílias retornem, né, as terapias
que achavam que não, agora já tá para a vida. Mas cada fase tem uma demanda diferente. Cada fase da vida da gente são, né, demandas diferentes e que eles precisam ter esse suporte terapêutico, né? Não necessariamente talvez voltar à terapia semanal, outros precisam sim. Aí vai depender de cada caso. Umas a gente avalia e vê que precisa realmente voltar a intervir logo naquilo para que aquilo não, né, aumente, ou só algumas orientações com a família, muda de uma escola, leve mais para algum lugar mais socializar, cria-se um grupo, uma rede, né, de um grupo de pessoas com a mesma deficiência ou com outras deficiências, ou não, ou um grupo inclusivo. Aí vai depender de cada família, né, do que eles se sentirem mais à vontade. Mas assim, o grupo, na fase de adolescência adulta, eles terem um grupo social de adolescentes da mesma vibe ali deles, né, que gostam eles mesmos vão se formando suas tribos, né, igual ao adolescente comum. Isso faz muita diferença, muita. E aí acaba que os pais também acabam sendo, né, formando aquela rede. A gente tem vários... ontem mesmo foi aniversário de uma das meninas e eles fizeram um grupo deles, só colocaram eu e Moema, os pais não entraram. Falei, nossa, que honra, só nós duas podemos. E eles mesmos se organizaram para levar, cada um levou uma coisa e cantou parabéns para Paulinha, sabe? E aí já estão programando o final de semana deles. Que eles iam se encontrar. Então, isso faz toda a diferença, né? A vida social. Eles terem essa vida social. E aí melhoram até nos outros ambientes, melhora tudo. Dentro da parte de físio, eu acho que a gente vai observar o retorno como qualquer outra pessoa quando vai retornar para físio. Eu tenho uma lesão, eu tenho uma dor que a gente ainda não descobriu e está em investigação, ou o médico passou a questão da fisioterapia, ou estava andando, começou a claudicar, é queixa de diminuição de função, perda de função ou alteração. Mas quando a gente fala nessa questão do retorno das terapias, a gente já identificou algumas questões lá no serviço, né, no Cristal. A gente vê muito, eu achei que o post do Motiva 21 ficou perfeito semana passada, da questão da saúde mental. Porque hoje, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que não dão valor, que não valorizam. Então, quando a gente questiona, a gente precisa de um psiquiatra, a gente precisa de um, né? Vocês têm muito psicólogo. Pera, tem mesmo. Tem porque precisa. A gente trabalha não só com a pessoa, mas a gente trabalha com a família. E muitas vezes a própria família não consegue visualizar que isso está acontecendo. Na pandemia, a gente teve um caso que me marcou bastante, que chegou uma mãe para fazer um acolhimento de uma adolescente de 16 anos. E ela falou assim para mim, eu vim porque mesmo em pandemia eu precisava de ajuda. Porque antes de começar, eu já comecei a perceber que ela estava meio triste. Só que aquela confusão, né? Os irmãos indo estudar fora. E aí entrou a pandemia, só estamos nós 3 em casa. E ela agora não quer sair do quarto, ela só chora e ela do meu lado. Ela e a filha. Aí eu falei assim, teve alguma mudança, alguma questão, né? Dentro de casa, no ambiente que modificou? Ela, não, a escola tá online, mudou por causa da pandemia, mas ela já vinha assim, eu falei assim, alguém morreu? Aí eu, não. Aí eu falei assim, são quantos filhos? Elas são 3. Mas estão todos ótimos. Eu falei, mas o que aconteceu então? Alguém casou? Ou saiu de casa? Gente, ela parou assim e ela só chorava. Ela falou assim, eu nunca parei para pensar que podia ser isso. E ela era super ligada com os irmãos e os 2 saíram ao mesmo tempo. Ela precisava conversar, ela precisava falar. Então a gente precisa entender que muitas coisas a gente precisa primeiro, vamos analisar o que está acontecendo, que nem Leide falou.
Às vezes uma mudança pontual já resolve, às vezes não, eles precisam sim ser escutados. E as pessoas continuam achando que a pessoa com deficiência intelectual nunca na vida vai ter questão de saúde mental e é 100% envolvido com saúde mental. Poxa, eu vou para a escola, ninguém quer brincar comigo, me isola. Eu vou tentar aprender, poxa, não me dá uma oportunidade de eu mostrar que eu sei fazer. Isso abala também. A gente precisa estar muito ligado a isso. E eu acredito muito que o retorno nas terapias esteja voltado a isso também. E a gente precisa lembrar que a gente também tem um quadro de envelhecimento mais cedo, que também requer terapia. Hoje os idosos, a maioria faz. Meu pai faz como chama? Não vou lembrar o nome, mas ele faz, ele adora, porque são pessoas da idade dele que estão vivendo o que ele está vivendo, indo para diálise, indo no cardiologista, tendo médico toda semana, fazendo fisioterapia. E por que os nossos não podem ter também, né? Então a gente tem que parar para pensar e dar oportunidade para que esse retorno para as terapias seja feito sem parar para pensar, ai meu Deus, de novo. Não, vai melhorar tanto, vai mudar tanto, vai trazer muito mais qualidade de vida se precisar retornar. O adolescente com síndrome de Down, ele começa a entender a síndrome, que ele é diferente, que ele tem uma síndrome e ele entra em depressão sim, né? Eu já vi muitos casos, muitas mães que relatam, minha filha não quer ir, minha filha... E esses grupos eu acho tão importantes, né? O que vocês fazem no Crisdal, que é o baile, né? O encontro. A Lourdes tem um grupo do Diário da Inclusão Social, que eles fazem passeio de lancha, festas. E eu acho importante, eu bato muito nessa tecla, para nós que estamos com os filhos ali crescendo, para que eles cresçam juntos. Sim. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Esse baile do Crisdal já é tradicional. É tradicional. 10 anos. Acho que esse ano a gente vai ter que fazer 10 anos da balada Down. A gente começando em 2015, ai, Jesus. primeira edição. Lá vamos nós buscar as coisas. Mas a gente está agora no aniversário, vai ser semana que vem, estão todos convidados dia 11 às 10 horas da manhã, 9. No Crisdal. A gente pediu para as famílias mandarem fotos no Crisdal desde que o Crisdal era no posto de saúde. Então, que não era Crisdal. Então a gente vem recebendo vários depoimentos, várias fotos, e fotos de adultos e adolescentes, assim, amizade que começou no Crisdal e segue pro resto da vida, grupinho que começou no Crisdal e agora a gente continua a se encontrar no Crisdal. Meninas, eu tenho um minutinho para cada agora para a gente, nossas considerações finais, estamos encaminhando agora para o encerramento. Então começo com a Deide, suas considerações finais sobre a questão da adolescência e a síndrome de Down. O que quer dizer é que não vejam os filhos como a eterna criança. Eles crescem sim, eles sabem de tudo. Hoje eu falo que os adolescentes estão bem mais, né, como tem mais acesso à informação, eles falam de tudo, sobre tudo, então conversem. Deem a oportunidade agora para que eles falam o que eles sentem, eles falam para os pais o que eles querem, e aí juntos, né, vejam o que é possível, o que não é, e expliquem o porquê é e o porquê não é. Porque é só a partir de quando eles entendem o porquê sim e o porquê não, e aí eles conseguem dar um retorno, né, para os pais de que os pais perceberem que é um adolescente, é um adulto, tem vontades, tem os interesses, então respeite isso, né, porque os pais ao mesmo tempo estão aprendendo também junto com eles, né. Então o que que eu falo, deixo de orientação é isso, que não os vejam como uma eterna criança. Carol? Só um minuto. Consideração final, eu vou entrar junto com o Deide. A gente tem, quando a gente recebe pequenininho, a gente precisa enxergar que a gente tem, que nem a propaganda. Enxergue em mim também que eu posso namorar, enxergue em mim que eu posso casar, enxergue em mim que eu posso alcançar
uma profissão, que eu seja realizado, que eu possa morar sozinho. A gente sabe, enquanto terapeuta que existe, a gente sabe das dificuldades, mas se eu só for ver as dificuldades, eu fico estacionada, né? Então, assim, a gente tem muitos pais ainda que falam assim, namorar? Não, namorar não. E uma coisa que a Moema Brasil fala, pessoal, eles têm os mesmos hormônios que a gente. A gente cansa de escutar, nossa, mas eles são hipersexualizados. Oh, peraí, não é isso. Você parou para conversar com ele? Você ensinou? Você orientou que não pode fazer aquilo em qualquer lugar, que tem lugar certo, hora certa? Você explicou para ele que você não pode chegar e botar a mão no peito de uma pessoa? Não. Então como é que ele vai aprender? Como é que eu quero ensinar que a gente não pode sair pelado no meio da rua? Se na primeira oportunidade que ele fez, você deixou. Então tem muitas coisas que a gente ainda enxerga muito, que são os mitos, que hoje a gente está vendo na internet o tempo todo. É mito, é verdade, é mito, é verdade. Então vamos transformar isso e vamos mostrar realmente o que é a verdade e fazer com que ela realmente seja verdade. Vão ter suas exceções? Vão. Mas a gente precisa realmente acreditar. Vai ter criança que vai ter mais dificuldade, adolescente que vai ter mais dificuldade, sem dúvida. Mas a gente tem isso nos que não têm síndrome de Down também. E por que os nossos são diferentes? Por que eles têm que ser apontados assim? Ah, mas é por causa da síndrome de Down. Isso eu bato a tecla direto. Não, pessoal, não é. Por que os nossos meninos são taxados somente pela síndrome de Down? Tem tantas outras coisas que podem acontecer que não são nada a ver com a síndrome de Down e que precisam de tratamento, precisam de acompanhamento para aquilo e não para a síndrome de Down. Isso virou um estigma, né? Virou. Isso que você falou, eu de vez em quando encontro com pessoas, às vezes nas ruas, e aí a gente conversa um pouco sobre síndrome de Down, e geralmente as pessoas, já umas 2 pessoas já me abordaram falando, eles são hipersexualizados. Eu digo, quem disse isso? Né? Quer dizer, cria um mito que se espalha e que ninguém sabe do que se trata, né? Eu comentei a respeito de uma criança uma vez numa brinquedoteca que estava extremamente chateada porque o pai largou lá, estava agressivo, as monitoras largaram a criança no cantinho lá e se afastaram. Eu digo, não, ele está chateado, mas ele não vai morder, não vai bater em vocês, né? É só chegar junto. Exatamente, é a questão de apontar, o problema está em você ou o problema sou eu? Né? Muitas vezes o problema sou eu. Eu falo que no Cresal eu aprendo todo dia. Quando a gente começou e a gente, eu posso dizer, a gente conhecia os pequenos, a gente não conhecia os grandes, tá acabando, né? Mas a gente tinha o hábito de só se voltar para quem trouxesse aquela pessoa. Até o dia que eu fui preencher uma ficha e ela falou assim, a senhora esqueceu a data de nascimento. Ela falou assim, por que você não perguntou para ela? Eu falei assim, qual é a data do seu nascimento? Ela falou a data, eu, muito obrigada. Aí a mãe falou assim, ela sabe tudo, você pode perguntar para ela. Desse dia em diante, todo mundo que chegava, eu já olhava para a pessoa assim, tudo bem, hoje você tem consulta com quem? Pode ser que ele não me responda, mas eu dei a oportunidade dele me falar. E a oportunidade de mostrar para a mãe que ele é uma pessoa que tem condições de falar para mim, né? Isso é muito importante. E a consulta é dele, né? A consulta é dele. Fernanda, consideração final sobre esse assunto? Gente, eu queria agradecer. Eu acho que esse assunto é enriquecedor, principalmente para as famílias que não têm tanto acesso, né? Igual vocês falam, tem adultos chegando com 60 anos de idade. Né? Que a gente não via. E imaginem isso, né? Esses adultos já idosos, né? Não tiveram acesso ao que nossas crianças têm. Então vamos aproveitar tudo que for de informação, tudo que tiver de um podcast como esse, né? Uma live, um curso, uma capacitação. Eu acho que quanto mais a gente tem conhecimento, menos nós somos enganados, né? E menos nós deixamos de acreditar e mais nós acreditamos, né? Nos nossos filhos, porque a questão está no acreditar. Se eu acredito que ele é capaz e se eu deixo que ele faça o que ele tem que fazer, ele vai fazer. E é sobre isso, sobre autonomia, sobre independência. E agradecer a vocês mais uma vez. A gente acha que uma hora é muito pouco tempo. A você que assiste ao MotivaCast e acompanha as redes sociais do Motiva 21, nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro.